dia, paz e bem. Jesus fala hoje nesse evangelho do dia 13, deixai vir a mim as crianças, né? Não as repreendam. Então nós vamos ver esse evangelho do dia 13 de agosto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram as crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu já falei isso no Evangelho outras vezes. As crianças são prediletas de Deus, né? Elas são prediletas. Por que criança é predileta? Porque criança ela não se arma à toa, né? Nós adultos que nos armamos, né? Somos pessoas que qualquer coisinha a gente se arma, né? Qualquer coisinha que acontece a gente já fica, tá frio aqui, fica assim, irritado, a gente fica desconfiado, né? Nós adultos somos assim, criança não, criança elas sentem o carinho e elas querem ficar por perto do carinho, elas querem ficar perto das pessoas que amam a criança, que elas sentem segurança, elas querem ficar perto do pai, da mãe, do irmão, do tio, da tia, do avô, da avó. No caso de Jesus, né, levar as crianças para Jesus, elas com certeza percebiam a beleza daquele encontro com o próprio Cristo. E elas se aproximavam. O Evangelho parece que mostra assim que as crianças se aproximavam de Jesus, né? E eles repreendiam a criança, tiravam fora, vai para cá, que não é seu lugar, vai lá para casa, vai com a mãe, vai lá com o pai, né? E Jesus então diz: deixai as crianças, não as proibais, deixa que elas venham até mim, porque delas é o reino dos céus. É das crianças, dos idosos, dos velhos, dos novos, do homem. O reino dos céus Jesus constrói para o ser humano, para as suas criaturas. Mas as crianças têm predileção. Deixar que elas venham até mim, porque elas não vão vir aqui me machucar. Com certeza Jesus está falando, elas não vão vir aqui para me perturbar, elas não vão vir aqui para questionar os milagres, elas vêm aqui para ver as coisas de Deus, as alegrias que eu transmito para os adultos, transmito para elas também. Não deixa que elas venham até mim, deixa que as crianças venham até mim, porque elas vão só crescer na fé, elas vão aceitar com mais facilidade o projeto do reino. Não tem que quebrar tantos parâmetros com a criança, né? Você apresentou uma coisa boa para ela, ela não para logo, ela aprende logo, ela sente segura, ela aprende a mensagem. Então Jesus está dizendo: deixa que elas venham até mim. Elas não farão mal nenhum para mim, nem eu vou fazer mal para elas. E ninguém deve fazer mal a nenhuma criança, porque nós já fomos crianças, né? E nós sabemos o quanto a criança precisa sentir-se acompanhada, com carinho, com amor, para elas poderem crescer, ficar inteligentes, né? Crescer em tamanho e espírito. Então Jesus chama as crianças para estar com Ele, né? Se você vai numa igreja, eu vejo na igreja como que as crianças elas ficam felizes, né? Quando elas encontram o padre, né? Os ministros, quando está entrando para celebrar a missa, elas dão assim com a mão, elas sorriem, né? Às vezes algumas delas vão lá no altar, né? Está celebrando, alguém quer segurar, falando: deixa que elas venham aqui para o altar, aqui é lugar delas também. Às vezes eu peço para elas sentarem lá no chão, né? Ou às vezes eu sento lá na frente com elas, quando é missa com as crianças, brinco com elas, converso. Aqui na igreja eles dão pirulito para elas de domingo, que é a missa das 10 horas. Então é uma festa. Criança, onde tiver uma criança, é uma festa. Onde tiver uma criança, é sinônimo de vida, né? É de esperança, de paz. Então Jesus não fala à toa isso, deixar que elas venham até mim. Fala porque Jesus conhecia o coração, conhece o coração de uma criança. Segundo ponto, terceiro ponto, ser como uma criança. Eu acho que essa é uma mensagem de Jesus também para nós. Ele não fala explicitamente isso,
mas é uma mensagem subliminar, né? Vocês devem ser como crianças, né? O coração nosso pode ser coração de adulto, mas o sentimento deve ser como uma criança, acolhedor, né? Uma criança que não tem maldade. Olha, criança não tem maldade. Às vezes elas representam na vida um pouco o que os pais passaram, ou porque elas viram, né? E se demonstrarem para elas coisas boas, elas vão repetir coisas boas. Se demonstrarem maldade, aí elas vão aprender coisa ruim. Então criança é como aquela arvorezinha nova, que você vai endireitando, você vai pondo ela na posição que você quer. Para a vida, para que elas cresçam na vida. Então, ser como criança é um pouco isso, deixar moldar pela palavra, se deixar moldar por Cristo e fazer com que Cristo seja realmente para nós a esperança, né? E que saudade que dá do nosso tempo de criança. Veja as crianças, eu lembro do meu tempo de criança, não tinha malícia, né? A gente olhava para as coisas com carinho, a gente contemplava o mundo, né? Para nós é tudo sinal de alegria. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco essa elasticidade, alegria no sorriso, porque os choques começam a crescer na vida, a gente começa a ter que desenvolver uma vida mais intensa, de trabalho, de responsabilidade. É uma delícia ser criança, é uma delícia. Que sejamos criança, se não pela estatura, não pela idade, mas que sejamos ser crianças com o coração, né? Com olhares bonitos para Deus e para o mundo. E respeitar as crianças, por favor. Criança precisa de respeito. Criança não tem força que nós temos, né? Criança não tem a malícia que nós temos. Então, por favor, respeitem as crianças. Elas precisam do nosso carinho. Eu desejo a você, desejo às crianças, muita paz no coração nesse dia 13. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz. Tchau. Foi um prazer falar com vocês. Tchau. No próximo vídeo eu quero falar um pouco sobre a diferença das minúcias, das pequenas coisas, junto com o Evangelho. Tchau.